Prazer podermos estar aqui, como o pastor Ricardo já anunciou. Estaremos começando essa semana uma nova série, uma série baseada no livro do profeta Jeremias. E essa nova série é chamada Missão Impossível, o desafio de viver a vida cristã. Se você tem participado dos grupos pequenos da Chácara, você sabe que já há algumas semanas nós temos estudado o livro de Jeremias e temos meditado sobre algumas das coisas que Jeremias passou na sua vida e na sua palavra. Mas essa é uma mensagem tão importante e que tem impactado as vidas das pessoas que têm estudado, que a liderança da igreja entendeu que é necessário que nós proclamemos essa mensagem para todos nós, para que todos nós possamos meditar e ouvir a palavra de Deus sendo pregada através da vida de Jeremias. Por isso nós vamos estudar Jeremias nessas 3 palestras. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre o desafio da vida cristã. Na vida de Jeremias, na vida dele com Deus e na nossa vida. E nas próximas 2 semanas nós vamos estar estudando sobre conflitos internos e externos que se referem a essa caminhada cristã. Examinando então os arquivos dessa missão impossível, nós vamos nos concentrar hoje no texto de Jeremias 1, os versículos 4 até 19. Esse texto, o primeiro capítulo do livro de Jeremias, é um texto que descreve o chamado de Jeremias. E o chamado de um profeta é sempre uma das principais partes do seu livro, da sua mensagem. Por quê? Porque é no chamado que Deus determina a missão e o propósito da mensagem daquele profeta. Alguns profetas não relataram seus chamados, mas naqueles que você tem presente esse chamado, você pode analisar com cuidado aqueles capítulos e você vai encontrar ali um resumo daquilo que o profeta foi chamado a fazer. Por isso nós vamos estudar Jeremias 1, porque ali nós encontramos uma definição da missão impossível a que Jeremias foi chamado a cumprir. Era uma missão muito complicada. Uma missão de viver uma vida coerente e uma missão de anunciar uma palavra pesada, como nós vamos ver no estudo de hoje. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a vida de Jeremias, esse chamado, a analisar os passos desse chamado. E um pouco da vida de Jeremias, em algumas pinceladas que vamos dar no seu livro. E eu gostaria de convidar você a traçar um paralelo entre a vida de Jeremias, o chamado de Jeremias, e o chamado que Deus tem para a sua vida. Como nós cantamos, todos nós fomos convocados. Todos nós temos um chamado. E eu quero convidar você a refletir hoje sobre o seu chamado, sobre o que Deus tem para você, sobre a sua missão impossível. E nesse texto, então, nós vamos buscar identificar 4 elementos. Em primeiro lugar, qual é a missão que Deus deu para Jeremias e de maneira que isso também possa nos orientar a descobrir a nossa própria missão. Depois, o alvo, qual é a audiência, para quem Jeremias devia falar. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o agente. Quem é o agente de Deus? E é o próprio Jeremias nesse caso. E na nossa missão, somos nós mesmos. E quem é o mandante? O Senhor Deus. Isso tudo é muito claro, mas muitos detalhes que muitas vezes nós não paramos para refletir estão ali dentro desse texto. E para a gente poder ter um primeiro contato com esse texto, eu quero convidar você a assistir esse filmezinho.
Jeremias. O que vês? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te consagrei. Tu és um profeta. Irás falar com quem eu te enviar. E irás falar sob meu comando. Meu senhor, eu não sei falar. Não passo de uma criança. Não digas não passo de uma criança. Agora porei minhas palavras em tua boca. Hoje eu te constituo poder sobre as nações e reinos. Não temas diante deles. Estarei contigo para guiar-te. Mas eu não passo de uma criança. Jeremias não passa de uma criança. Isso que ele diz. Nós vamos analisar algumas coisas colocadas nesse filme que retrata o primeiro chamado de Jeremias. O filme apresenta Jeremias sendo chamado já na sua pré-adolescência, quando ainda jovem, mas na verdade o texto bíblico não permite a gente tirar uma conclusão sobre a idade de Jeremias. A palavra usada quando ele fala jovem, na verdade é uma palavra que servia para designar desde a pré-adolescência até jovens adultos como eu, de 40 anos. Então, isso tudo era jovem naquela época. Portanto, Jeremias simplesmente estava dizendo que ele era jovem. Nós vamos conversar sobre isso mais tarde, mas o filme teve que fazer uma escolha. Esse pequeno trecho do filme é tirado desse DVD chamado Jeremias, da coleção Bíblia Sagrada. É um DVD muito interessante, tem uma coleção toda retratando vários personagens bíblicos. Talvez vocês já tenham visto em algumas casas comerciais com esse fundo verde. Tem vários personagens e às vezes está em promoção. Por menos de R$10 você consegue comprar um DVD como esse. E eu achei muito fiel ao texto bíblico. Tem pouquinhas inovações, como toda dramatização. Tem uma inclusão de uma namorada de Jeremias, que não está no texto bíblico, mas sempre é necessário romantizar um pouquinho o filme. Mas vocês vão ver que ele é bastante fiel ao texto bíblico. E muito interessante. E os grupos pequenos vão estar também, aqueles que quiserem, puderem, nos grupos, vendo esse filme ao final dos estudos agora em novembro. Vai ter um momento também de eles estarem repassando esse filme todos juntos e revendo tudo aquilo que aprenderam de Jeremias. Então você pode tanto ir num grupo pequeno e assistir o filme, ou você pode adquirir para você mesmo e assistir em sua casa. Bom, vamos abrir a primeira pasta desse nosso arquivo da missão secreta, Missão Impossível. Nos versículos 7 até 10 desse primeiro capítulo, Deus começa a falar com Jeremias. E uma das coisas que ele começa a falar para Jeremias é assim: Jeremias, a todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, observando os cânticos que entoamos a Deus ainda há pouco, e um deles falava exatamente isso: eu vou seguir a Cristo, eu vou para onde você me mandar. Eu vou para onde você me enviar. E Jeremias está falando, Deus está falando a mesma coisa para Jeremias. Jeremias não tinha uma escolha de audiência. Ele não tinha uma escolha de local. Ele tinha que ir aonde Deus o mandasse e falar para quem Deus o mandasse. Não era ele que decidia para quem e aonde. Da mesma maneira, Deus tem um chamado para nós. E não somos nós que decidimos que nós queremos falar a mensagem de Deus em tal lugar ou só para tais pessoas. Mas é Deus que coloca pessoas ao nosso redor. É Deus que nos coloca em certas situações e nos leva para certos lugares, e Ele vai atuando na nossa vida. E através desses lugares, dessas circunstâncias que a gente vive, dessas pessoas que estão ao nosso redor, Ele nos chama a proclamarmos a palavra dEle. Mas no versículo seguinte, na parte seguinte do versículo, ele diz também para Jeremias: e você, Jeremias, dirá tudo o que eu lhe ordenar. Jeremias não tinha uma escolha do que ele iria anunciar. Ele não podia decidir que parte da mensagem de Deus ele ia anunciar para aquelas pessoas. Mas tudo aquilo que Deus quisesse que ele falasse, ele iria anunciar para o povo, para o seu público. E como nós vamos ver, tinha algumas partes que Jeremias realmente não queria anunciar, que ele não estava gostando de ter que falar aquela parte da palavra de Deus. Mas nós somos chamados a anunciar
toda a mensagem de Deus, todo o conselho de Deus, tudo aquilo que Deus revelou para nós, nós somos chamados a anunciar. Mas os versículos continuam e Deus diz para Jeremias, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos. O chamado do profeta também é um momento no livro profético em que o profeta estabelece diante dos seus leitores, diante da sua audiência, a sua autoridade. Ele tem autorização de Deus para falar aquelas palavras, porque ele recebeu essas palavras do Senhor Deus. E esse é o momento em que Deus está falando isso para Jeremias e levando Jeremias a ter essa consciência de que ele tem palavras autorizadas por Deus para falar ao seu povo. Nós também temos uma palavra autorizada de Deus para falarmos àqueles que nos cercam. Deus já revelou a sua palavra e nós a temos conosco a todos os momentos. E nós precisamos pegar essa palavra de Deus, essa mensagem autorizada, e colocar nos nossos corações, nas nossas bocas, e anunciá-la àqueles que estão ao nosso redor. E Jeremias recebeu essa incumbência e essa autoridade para falar palavras que iriam transformar vidas. Jeremias não era apenas alguém que deveria proclamar qualquer palavra ou fazer qualquer discurso em praça pública, mas o objetivo de Deus é que através dessas palavras, com autoridade, Jeremias pudesse levar as pessoas a serem transformadas, a gerar reconciliação com o Criador, a gerar um comportamento fiel naqueles que estavam escutando, os filhos de Deus que estavam naquele momento em pecado. Jeremias então usa muita poesia, usa de paixão. Se você lê o livro de Jeremias, você fica impressionado com a densidade emocional, a carga emocional das lutas de Jeremias e das suas orações, das suas crises e dos seus discursos. E ele fala com o povo passionalmente, porque ele realmente acreditava na sua mensagem. Ele estava imbuído da mensagem de Deus, do Espírito de Deus, para anunciar aquelas coisas ao povo ali reunido. E numa dessas crises que eu mencionei, Jeremias uma vez disse assim, Deus, eu não vou mais anunciar a tua palavra. Deus, eu estou cansado desse ministério, não dá mais. E eu vou ficar com a boca fechada. Mas Jeremias mesmo confessa, está lá no capítulo 20 do livro dele, e ele diz assim, eu não consegui ficar com a boca fechada, porque essas palavras são como fogo nos meus ossos. E essa mensagem de Deus, ela transpira de mim. E eu preciso anunciar. Eu preciso falar, porque isso me queima lá dentro. Nós também somos chamados assim. Nós somos chamados a viver uma vida tal com o Senhor, que a vida dele que habita em nós transpira como suor das nossas vidas. Por mais que você tente esconder que você é alguém que se relaciona com Deus, aquilo vai aparecer, vai transparecer em você. As pessoas vão olhar e aquilo está a olhos vistos. Porque queima de dentro de você a vida de Deus e a palavra de Deus. E ela transparece naquilo que você faz e naquilo que você diz. Mas vejam também nesse último versículo, a ênfase que Deus dá é que Deus está dizendo para Jeremias, hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos. A palavra de Deus não é sempre igual a cada momento. Deus quer que a gente anuncie essa palavra a várias nações, a vários reinos. Embora nosso Deus seja o mesmo, seja imutável e eterno, seja o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra dele também é eterna e imutável, e já foi revelada. Mas ela precisa ser anunciada de forma apropriada às nações e reinos a quem nós nos dirigimos. Então, se Deus nos colocou aqui nesse contexto, dentro do Brasil, nós precisamos anunciar a palavra de Deus de uma maneira relevante, apropriada à nossa cultura. E Jeremias também precisou analisar o contexto em que ele estava vivendo, precisou pensar acerca de tudo o que estava acontecendo, não apenas no seu reino, o reino de Judá, onde ele morava e onde ele vivia,
mas em tudo que acontecia no cenário internacional, para poder então pregar a palavra de Deus de uma forma relevante a esse contexto histórico e social que ele vivia. Por isso é importante que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse contexto histórico, onde que Jeremias vivia. E para isso eu quero usar esse pequeno mapa daquela região e mostrar para vocês o mundo do Antigo Testamento e mostrar algumas das nações que estavam presentes ali. Então, em primeiro lugar, nós temos ali, mais no canto superior direito, no norte da Mesopotâmia, a região que fica entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates, nós temos a Assíria. A Síria é um personagem importante no Antigo Testamento, porque foi ela que entrou em batalha com Israel e acabou levando cativo Israel e dispersando o povo de Israel. Nós temos mais aqui no sul a Babilônia, que fica também ali na Mesopotâmia, e na hora que os assírios começaram a se enfraquecer, os babilônios surgiram como um império potente, e eles também tiveram seu papel na história, e tem um papel muito ativo na história de Jeremias, como nós vamos ver. Outra potência da época era o Egito, aqui no canto inferior esquerdo. O Egito também tem os seus diálogos e faz parte da história inicial de Israel de uma maneira muito poderosa, porque Israel tinha sido levado cativo ao Egito, tinha ido para o Egito e ficado escravo lá, e eles foram libertados de lá por Moisés, como vocês sabem, mas depois há sempre um relacionamento entre o povo de Israel e Judá e essa nação poderosa que ficava ali do lado. Então vocês veem que Israel está cercado por essas três potências. Israel fica mais aqui ao norte e teve o período em que era um país unificado e depois ele se dividiu em dois após o reinado de Salomão e passou a se chamar Israel na parte do norte e Judá na parte do sul. E vocês veem que quando essas potências começam a conversar ou querer dialogar entre si, ou uma quer dominar a outra, o caminho que eles têm que fazer é esse caminho. Porque ali no meio tem aquele deserto árabe que não dá para um exército passar com seus cavalos e carruagens e tudo mais. Talvez dê para atravessar camelo, mas são alguns beduínos que fazem isso. O fluxo comercial, o fluxo militar era sempre pelo norte. Então eles sobem por toda a região da Mesopotâmia, fazem uma curva lá perto de Arã, e eles vêm então para poder, por exemplo, enfrentar o Egito. E quem que fica no meio? Bom, obviamente está ali Israel e Judá, eles estavam sempre no centro dos acontecimentos. E toda vez que o Egito subia, ou a Síria vinha pelo norte, ou a Babilônia vinha pelo norte, eles ficavam no meio, estavam sempre no meio da confusão. Até hoje ainda estão no centro dos conflitos daquela região. Né? Então a gente precisa entender esse contexto histórico, entender que como Jeremias vai falar no capítulo 1 também, que a ameaça que vem do norte, ela vem do norte porque esse é o caminho do roteiro militar dos povos que vinham para dominar Israel e Judá. Mas nesse versículo, a partezinha final também fala um pouquinho mais. Além de Jeremias estar entendendo esse contexto histórico, além dele olhar o cenário internacional e ver a relevância dessas coisas para a sua mensagem, ele é chamado para anunciar uma palavra específica. Uma palavra que Deus diz para ele é para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Mas também para edificar e plantar. Você já percebe pelo número de verbos aí usados que a mensagem de Jeremias é uma mensagem muito mais de destruição, uma mensagem pesada, do que uma mensagem de edificação. E quando você percebe isso e começa a ler o livro de Jeremias, você percebe muito claramente isso. Há uma mensagem de descontinuidade pregada por Jeremias e também uma mensagem de esperança, mas a parte da descontinuidade é muito maior. Jeremias está clamando contra as tradições estabelecidas. Ele queria derrubar aquilo que parecia absoluto, já enraizado na tradição do povo, na vida do povo de Judá. Mas ao mesmo tempo ele também queria anunciar esperança.
iniciar aquilo que parecia impossível, um novo começo na presença de Deus. Se você parar para pensar, a nossa mensagem, a mensagem que nós temos para pregar para as pessoas ao nosso redor, não é diferente disso. Nós temos que pregar uma mensagem de descontinuidade. As pessoas precisam descontinuar o seu pecado. As pessoas precisam ser quebradas no seu orgulho, na sua autossuficiência, da mesma maneira que nós já fomos e continuamos sendo por Deus a todo momento. Nós precisamos pregar contra toda falsidade, contra todo orgulho, contra toda autossuficiência. E derrubando essas coisas, levando a pessoa à convicção do pecado, ela vai estar preparada para um novo começo. Agora, certamente, não é com o dedo em riste na face da pessoa que você vai pregar essas coisas. Mas é com as suas atitudes, com o seu amor, com a sensibilidade ao momento, que você vai poder ser usado por Deus e vai cooperar com o Espírito Santo. Porque essa é uma obra do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado. Não é você que precisa convencer ninguém. Todo mundo sabe dos seus pecados. Algumas pessoas fazem de conta que não sabem, mas lá no fundo, todo mundo sabe dos seus erros, sabe que está em falta e tenta esconder isso da melhor forma possível dos outros. Mas Deus quer usar você para essa mensagem de descontinuidade, para que você mostre para as pessoas que elas precisam romper com o pecado. E Deus também quer usar você para uma mensagem de esperança, para uma mensagem de um novo início com Jesus, porque Jesus veio para nos reconciliar de novo com o nosso Criador. E Jeremias também anunciou coisas que deviam ser faladas para derrubar, para desconstruir aquelas tradições erradas, e depois anunciou também a esperança, anunciou a nova aliança que Deus ia fazer com o seu povo. E é interessante que a gente olha para a mensagem profética de Jeremias e de outros profetas, Isaías, Ezequiel, os profetas menores, e você percebe sempre esse par, sempre esse anúncio da destruição, mas também um anúncio da esperança. Alguns profetas menores, às vezes, apresentam apenas a parte mais dura, a mensagem de julgamento. Mas quando você começa a estudar os profetas, você começa a entender o Deus que está por trás desses profetas. E você começa a entender que mesmo a mensagem de destruição, mesmo a mensagem de julgamento da parte de Deus, ela sempre visa o arrependimento daqueles que estão escutando. Porque quando Deus quer destruir, sem dar chance para arrependimento, Ele faz como fez em Sodoma e Gomorra. Só desce fogo do céu e acabou. Ele não precisa ficar dizendo, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Ele vai e faz. Mas quando Ele quer causar arrependimento, Ele quer levar esse povo a mudar de vida, Ele muitas vezes tem que trazer uma palavra dura. Vocês lembram do profeta Jonas? Ele chegou em Nínive e anunciou o quê? Ele disse, 40 dias e Nínive vai ser destruída. Ele não disse, mas se vocês se converterem. Ele só disse isso. Nínive vai ser destruída. Agora o que ele não contava é que esse povo se arrependesse. Ele ficou muito bravo com Deus. Essa história é para outro dia. Porque eles se arrependeram e Deus daí não destruiu a cidade. Como é que ficou a moral dele, a imagem dele na frente de todo mundo? Mas porque ele não tinha entendido que esse princípio profético, que toda palavra anunciada sempre visa gerar mudança, sempre visa gerar transformação. E Deus queria que os ninivitas se arrependessem, sim. Deus quer que os povos que recebem essas profecias pesadas, como as profecias que tem tanto em Jeremias quanto em outros profetas das nações ao redor, que esses povos se arrependam. E ainda que Deus diga no livro de Jeremias palavras duras, e em certa ocasião lá em Jeremias capítulo 15, por exemplo, ele diz, Jeremias, não adianta nem mais você orar por esse povo, porque eu vou trazer um castigo sobre esse povo, vou trazer disciplina. Mas Jeremias anuncia isso para o povo. E ele anuncia por quê? Porque às vezes a gente precisa levar esse chacoalhão.
Às vezes a pessoa ao seu redor precisa escutar uma palavra dura. E você precisa dizer, olha, você não tem mais jeito. Porque daí talvez a pessoa se assuste. E talvez Deus use essa situação para abrir os olhos da pessoa. E para a pessoa reconhecer que ela não tem mais jeito. E que ela só vai ter jeito com a ajuda de Deus. Através de Jesus. E quando a pessoa reconhece isso, Deus sempre está com a mão estendida. Pronto para acolher. Pronto para receber de volta o filho pródigo. Pronto para tratar das feridas daqueles que se arrependem. Muitas vezes Deus tem que passar a sua disciplina por cima, tem que tratar as pessoas com disciplina. Mas a gente percebe que Deus sempre visa o arrependimento. Aqueles que nós somos pais, né, e tratamos com os nossos filhos, a gente sabe da importância de se submeter à disciplina. E às vezes quando o filho começa a se rebelar contra a disciplina, aquilo começa a escalar e se tornar uma coisa muito maior. Todos nós somos filhos e fomos criados e passamos por disciplinas. E a gente sabe disso. Se você se rebela no momento da disciplina, aquilo se transforma numa briga, numa guerra. Mas se você se submete à disciplina, quando você tem um bom coração, né, e você consegue se submeter, aquelas raras vezes que você vê os filhos se submetendo com um bom grado à disciplina que você está colocando sobre eles, a disciplina ela é menos dolorosa. Ela causa a contrição, ela causa o arrependimento. Mas ao se submeter à disciplina de Deus, através daqueles instrumentos que Deus está usando, nós crescemos e nós somos poupados de muito mais sofrimento no futuro. Deus acabou trabalhando com o povo de Judá através de uma disciplina séria. Eles foram para o exílio, eles tiveram um tempo de cativeiro de 70 anos, como Jeremias anuncia para eles, e eles tiveram que aprender muitas coisas nessa disciplina. Mas eles voltaram transformados. E eles, com dificuldade, se submeteram à disciplina de Deus. Então, nós vamos ver também que um povinho que ficou ali perto de Jeremias, esse povinho teve dificuldade de se submeter à disciplina. E com esses Deus teve que tratar mais duro, e mais duro, e mais duro. Até o ponto que eles fugiram e se arrastaram Jeremias lá para o Egito. E lá Jeremias ainda continua anunciando a palavra de Deus. Palavras duras, mas que visavam transformar a vida daquelas pessoas. Até que eles rejeitaram, por fim, a palavra de Deus completamente. E Deus disse, então, vocês vão desaparecer da face da terra. E aquele povo que tinha ido para o Egito, aqueles judeus lá, não mais fizeram parte do povo de Deus, apenas aqueles que voltaram depois para a Palestina. Então, em primeiro lugar, nós estamos vendo essa missão, a missão de Jeremias, a missão de proclamar a palavra de Deus. Mas é importante também que a gente veja na nossa próxima pastinha para quem que Jeremias estava proclamando essa missão. E nós vemos nesse texto, lá dos versículos 16 a 19, que Deus fala lá, pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que suas mãos fizeram. Você, Jeremias, prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Deus está descrevendo aqui que esse povo é um povo que tem muitas maldades. Eles abandonaram o Senhor, eles queimaram incenso a outros deuses. Eles estavam numa idolatria crassa, coração endurecido. Nós vamos conversar mais sobre isso num outro momento. E Jeremias proclama uma palavra dura contra esse povo. E ele grita, falsidade, é isso que vocês vivem. Vocês vivem uma religião falsa. Vocês vêm para a igreja todo domingo. Vocês frequentam esse templo. Mas vocês estão vivendo uma religião falsa. Porque por dentro vocês não estão adorando a Deus. Vocês adoram seus próprios ídolos. Vocês vivem a sua própria vida. Vocês estão só sendo religiosos. E Jeremias bate forte nesse ponto. Porque a palavra de Deus é assim, ela é subversiva. Não no sentido de rebelião, de rebeldia, mas é subversiva porque ela
transforma vidas, ela vira mesa. A palavra de Deus é incisiva e ela corta onde precisa ser cortado. E ela penetra nas nossas almas, penetra na nossa mente. E ela discerne os nossos pensamentos. Ela desmascara as convenções estabelecidas da nossa sociedade. Ela destrói as tradições que estão enraizadas e que são erradas. Ela chacoalha as percepções que nós temos do que é certo e do que é errado. E Jeremias anuncia essa palavra porque aquele povo precisava escutar. Eles se achavam tão certos, tão bem na foto, tão bem na presença de Deus. Mas Jeremias anuncia que eles estavam errando. Nós também temos uma mensagem a anunciar. Nós também precisamos olhar para as nossas vidas e também olhar para aqueles ao nosso redor e ter a coragem de anunciar a palavra de Deus e apontar um novo caminho, uma nova esperança para essas pessoas também. Mas o texto continua falando também mais algumas coisas. E ele diz assim: hoje, Jeremias, eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Você já deve ter percebido que se você tem uma palavra de Deus para anunciar para as pessoas ao seu redor, uma palavra que é tão incisiva, que é tão penetrante e que é tão contundente, certamente ela vai causar um choque. Ela vai causar uma reação. A palavra de Deus não é facilmente recebida pelo mundo. Jesus disse que o mundo iria odiar a nossa mensagem, as nossas pessoas, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, porque o mundo não consegue compreender a mensagem de Deus. E Deus está falando para Jeremias: Jeremias, eu vou fazer você ser forte. Ele usa essas metáforas que representam resistência, fortaleza. Uma cidade é fortificada para ela aguentar os ataques dos inimigos. A coluna é de ferro e o muro é de bronze para aguentar a pressão, para ser resistente. Então Deus não está dizendo para Jeremias: Jeremias, você vai anunciar essa palavra, mas você vai levar uma vida fácil. Muito pelo contrário. Deus foi muito honesto com Jeremias já no seu chamado e disse: Jeremias, você vai ter dificuldades, mas eu vou fortalecer você. Mas você vai lutar contra muitas coisas. E você vai ser forte. Você vai ser atacado, mas você vai resistir. E o texto continua dizendo que Jeremias seria feito forte contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra. E Deus diz: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Jeremias não teve uma vida fácil. A mensagem que ele trouxe, a mensagem que ele anunciou para o seu povo, como a maioria dos profetas, foi uma mensagem que foi rejeitada. Foi uma mensagem que causou muitos problemas pessoais para ele. Certa vez ele escreveu tudo aquilo que Deus estava revelando e que ele já tinha anunciado num livro. O secretário dele, Baruque, escreveu essas coisas. E algumas pessoas tinham escutado a sua mensagem, ficaram impactadas. Eram pessoas que tinham acesso ao rei e disseram: Jeremias, deixa a gente levar essa mensagem e apresentar para o rei. E Jeremias disse: que bom, quem sabe assim o rei vai escutar melhor a mensagem que eu estou proclamando. E o rei pegou aquele livro escrito por Jeremias e começou a escutar a mensagem, confiscou o livro e jogou na fogueira. Está lá no capítulo 36 de Jeremias. E Jeremias teve que escrever tudo de novo, porque não tinha processador de texto para ele imprimir outra cópia. Ele teve que começar do zero, lembrar tudo aquilo que Deus tinha revelado e reescrever tudo com o Baruque, que Deus já tinha falado para ele. Em outra ocasião, lá no capítulo 20 de Jeremias, também ele fala de um conflito que ele teve com Pazur, um dos principais oficiais, sacerdotes daquela época, presidente do templo. O cara era muito importante, mandava na cidade. E Jeremias fala direto com ele, fala uma mensagem pesada contra ele. E, em consequência, esse presidente do templo daquela época manda Jeremias ficar no tronco por vários dias. Jeremias é preso, é humilhado. Ele confrontou profetas no outro texto, em Jeremias 27, 28. Ele tem um grande conflito com o profeta
Ananias e trabalha isso, tem que falar sua palavra contra esses profetas, assim como vários outros profetas no livro. Ele sofreu retaliações por causa da sua mensagem. Ele também falou contra o povo. E nós vamos ver mais tarde que ele tem uma mensagem muito clara contra todo o povo. Não era só a liderança que estava errando. E muitas vezes nós temos essa facilidade de colocar a culpa nos líderes. Como nós oramos anteriormente aqui pelo nosso país, nós precisamos reconhecer que nós somos um povo. Os líderes são o espelho do que o povo é. Porque a gente continua trocando os líderes, eles continuam fazendo as mesmas coisas. Porque eles são um reflexo de quem nós somos. Da mesma maneira, Jeremias fala contra o povo também. Porque seus líderes nada mais eram do que reflexo do que o povo estava fazendo, da idolatria do povo. Ele também teve conflito com seus familiares. Teve algumas ocasiões em que seus parentes lá da cidade de Anatote se levantaram contra ele e quiseram dar uma sabatinada nele, levar o Jeremias para um cantinho e dizer: meu caro, você está atrapalhando a vida de todo mundo. Eu não posso nem mais dizer que você é parente, que o pessoal já fica achando estranho. A própria família de Jeremias se voltou contra ele. Mas ele permaneceu firme, porque Deus tinha dito para ele: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, porque eu estou com você e o protegerei. Então nós vemos que Jeremias recebeu uma missão. E essa missão era destinada a um contexto específico. Mas agora eu queria conversar um pouquinho sobre o próprio Jeremias, o agente de Deus. Para cada missão que Deus estabelece nos seus planos, ele escolhe um agente específico. Ele escolhe uma pessoa específica para desempenhar aquela missão. Ele tem uma missão para você e para mim também. E ele escolhe uma missão específica para uma pessoa específica, porque ele sabe que essa pessoa vai ser capaz de cumprir essa missão. Deus sabe que essa pessoa vai ser capaz de cumprir essa missão. E nós vemos aqui no texto de Jeremias, que nos primeiros versículos lá do primeiro capítulo, que Deus faz essa declaração para Jeremias, e Deus diz que antes de formá-lo no ventre, ele já o tinha escolhido. E antes de Jeremias nascer, ele já tinha separado e o designado como profeta às nações. A gente vê 3 verbos principais aí nesse texto. 3 verbos importantes. O primeiro verbo é o verbo que Deus o escolheu. E como nós cantamos, antes que eu fosse alguém, Deus já tinha escolhido. Deus já escolheu você. Deus já separou. E o verbo por trás desse texto, que é apresentado na versão da Almeida, Revista Atualizada, como o conheci, é um verbo que fala de relacionamento íntimo. Deus já conhecia Jeremias antes dele ter sido um pequeno ovo fecundado. Antes dele começasse a se desenvolver no ventre materno. Deus já tinha pensado em Jeremias. Deus já tinha sonhado com Jeremias. E já tinha estabelecido planos para a vida de Jeremias. E esses planos incluíam essa escolha. Deus escolheu Jeremias para um relacionamento pessoal com ele. Deus escolheu Jeremias para estar em aliança com ele. Deus escolheu Jeremias para um compromisso com aquilo que estava no coração de Deus. Mas Deus também fala: antes de você nascer, eu separei. Deus tinha colocado Jeremias à parte, para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa que tinha uma missão a cumprir. A palavra separar traduz também a palavra consagrar, lá na versão Almeida. E consagrar e separar quer dizer a mesma coisa, colocar de lado, ser diferente, ser santo. E nós também fomos chamados para sermos separados, para sermos santos. Cada um de nós foi chamado para ser diferente do mundo que nos cerca. Diferentes, mas não isolados. Porque Jesus orou assim: não te peço
que os tires do mundo. Nós não fomos chamados para sairmos do mundo, mas para sermos diferentes do mundo. Deus nos separa antes de nascer para esse relacionamento com Ele, para cumprirmos a missão que Ele tem nos dado. E Ele fala para Jeremias: eu designei você como profeta às nações. E como nós comentamos, Jeremias precisava falar para as nações, entender o cenário internacional, ficar atento à cultura, ficar atento àquilo que acontece no mundo. Você não pode se fechar no seu quarto e ficar só lendo a Bíblia e só orando e achar que com isso você está cumprindo o seu papel. Porque Deus se importa muito, sim, com o relacionamento que você tem com Ele, com o relacionamento que é vertical, o relacionamento da oração, da leitura da palavra, o seu tempo com Ele, o seu amor por Ele. E Deus se importa muito com esse relacionamento. Mas Ele designou Jeremias, designou você e eu para um relacionamento com o próximo, um relacionamento horizontal. E se você fica preso no seu relacionamento vertical, você não está cumprindo sua missão. Porque a sua missão é as nações. A sua missão é as pessoas que estão ao seu redor. E você se relaciona com Deus para que você, recebendo a vida de Deus, você possa transmitir essa vida de Deus para aqueles que estão ao seu redor. E isso tudo é algo que Deus vai fazendo na vida de Jeremias e vai pontuando para ele que o designou. A palavra por trás desse verbo designar é a palavra dar. Deus deu Jeremias como profeta às nações. E associada à palavra dar é a palavra dom. Porque todo dom é dado, é um presente. E Deus deu esse dom para Jeremias. Deu esse presente para ele. Para que ele atuasse dessa maneira. Deus está chamando Jeremias e dando dons a ele. Para que ele atue dessa maneira. Mas o texto continua. Como é que Jeremias responde a esse chamado? O texto diz aí: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias considerou tudo aquilo que Deus estava falando, contra quem ele ia falar, e começou a pensar nos reis e no que tinha acontecido. Ele nasceu provavelmente na época de Manassés, que tinha sido um rei muito perverso, e ele viu o que aconteceu com outros profetas. Ele escutou de outros profetas da sua época. Isaías tinha sido cerrado no meio por esse rei mau. E outros profetas foram mortos também. E ele não estava muito confortável com essa ideia não de ser chamado para ser profeta. E ele começou dizendo isso: Deus, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. E é interessante que ele começa dizendo, antes de apresentar suas desculpas, ele diz: Senhor, eu não posso fazer isso. E se você parar para pensar, eu li uma vez um autor que pontuava bem essa questão, que diz: é uma incoerência você dizer para Deus, não, Senhor. Porque se você diz não, você não pode estar chamando Deus de Senhor. Se você reconhece o senhorio de Deus, você só tem uma resposta: sim, Senhor. Porque se Deus é Senhor sobre sua vida, a única resposta possível é sim. Se você diz, Senhor, mas eu não faço, você está sendo incoerente. E Jeremias estava sendo incoerente aqui. Ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem. Jeremias se sentia desqualificado. Em primeiro lugar, na sua capacitação. Ele diz, Deus, eu não fiz treinamento, eu não fiz seminário, eu não fiz escola dominical, eu não fiz o curso do Télios. Eu preciso de capacitação, Deus. Daí depois eu posso falar. Eu não tenho escola de oratória, eu não tenho nada. E ele se julgava muito fraco na sua capacitação. Mas ele também falou, eu ainda sou muito jovem. Ele se sentia inexperiente. Ele não tinha tempo de vida cristã. Ele não tinha passado por muitas situações. Ele não sabia o que dizer para as pessoas. E Jeremias apresentou então essas duas desculpas, essas duas justificativas diante de Deus, para que ele não fosse então chamado, fosse dispensado desse serviço profético obrigatório.
Eu acho muito interessante a honestidade de Jeremias. Essa semana os grupos pequenos vão estar investigando um pouquinho mais sobre a honestidade de Jeremias com Deus. E aquilo que ele afirma nas suas orações e nas suas confissões. É importante a gente ser honesto com Deus. É importante você admitir as suas fraquezas. É importante você dizer, eu realmente não tenho experiência, eu não tenho capacitação. Mas o errado, o que Jeremias estava fazendo de errado aqui, era usar essas fraquezas que ele reconhecia como desculpas diante de Deus para não fazer aquilo que Deus estava mandando que ele fizesse. Quando você usa as suas desculpas, a sua falta de capacitação, a sua falta de experiência como muletas para fugir do serviço que Deus está lhe dando, então você está errando. Você está sendo incrédulo. Você não está crendo que Deus sabe o que está fazendo. Você não está crendo que Deus chamou você porque Ele conhece você e Ele quer usar você para aquela obra. Além disso, essa recusa, ela não aponta na direção da humildade, não. Ela aponta, muito pelo contrário, para um orgulho enrustido, escondido. O orgulho que você tem de não querer que os seus fracassos apareçam em público. E quando a gente usa justificativas e diz, Deus, eu não sei fazer, você não está preocupado com o sucesso da missão. Você não está preocupado com a honra e a glória de Deus. Você está preocupado com como é que você vai aparecer na foto. Como é que vai ficar a sua imagem. Se você for falar aquilo que Deus está mandando você falar, se você for fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, e der errado, o que as pessoas vão pensar de você? Então você está preocupado mesmo com você. Você está sendo orgulhoso e está preocupado com a sua imagem, porque você não quer que os outros vejam o seu fracasso. Jeremias, então, apresentou suas desculpas. Mas virando para a última pasta do nosso arquivo de missão secreta, a gente vê que Deus reagiu a essas desculpas de Jeremias. E Deus falou para ele, lá no versículo 7 desse primeiro capítulo, não diga que é muito jovem, Jeremias. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Deus já tem uma longa história de escutar essas desculpas e trabalhar com as pessoas, porque muitas pessoas em toda a Bíblia apresentaram desculpas para Deus, de que não estavam capacitadas, não tinham experiência, não podiam naquele momento e precisavam de um pouco mais de tempo. E Deus sempre encoraja, Deus sempre trabalha com essas pessoas. Gideão, por exemplo, um dos juízes, lá no capítulo 6 do livro do mesmo nome, ele diz para Deus, Deus, eu sou desqualificado, eu não sou ninguém. E ele não acredita que Deus está falando com ele, e ele põe Deus à prova, porque ele precisa entender que realmente Deus vai estar com ele e vai fazer aquela missão acontecer. E ele usa uma série de desculpas, uma série de testes, e Deus vai trabalhando com ele. Moisés, quando se apresenta diante de Deus, também começa a dizer, Deus, eu não sei falar, eu sou gago, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não tenho sinais para mostrar. E Deus vai trabalhando uma desculpa, outra justificativa, e vai tirando tudo da frente. Daí Moisés vê, eu não tenho mais nada para falar, Deus, então eu vou. Você venceu. Deus faz a mesma coisa conosco. Às vezes você posterga, às vezes você adia aquele comprometimento maior com a missão que Deus tem para você. Mas Deus vai trabalhando, vai vencendo as suas desculpas, as suas justificativas, e vai chamando você. Hoje Ele está chamando você. Ele está falando com você, para você repensar qual é a sua missão, qual é o seu chamado diante dele. Uma coisa interessante, quando a gente começa a olhar todos esses outros exemplos de chamados na Bíblia, a gente percebe que tem lá Moisés, tem Gideão, tem Josué, vários homens que, ao serem chamados, eles sempre titubearam, sempre se sentiram fracos. Os homens parece que sempre precisam de muito mais encorajamento da parte de Deus, porque eles sempre apresentam muitas justificativas. É interessante que quando a gente olha algumas mulheres da Bíblia, a gente não percebe esse vacilo. As mulheres parecem que são mais comprometidas. E acho que alguém precisava fazer um estudo comparativo. Desafio você a apresentar esse estudo aí pra gente
e comparar todos os chamados na Bíblia dos homens e das mulheres, porque realmente você vê que as mulheres elas são mais prontas a servir. E elas não vacilam, pelo menos na Bíblia, né? Diante do chamado de Deus. Então está aí um exemplo para você que é mulher seguir também. E um exemplo que vem à mente fácil é o exemplo da Maria, a mãe de Jesus. Se você pensar bem e lembrar da história que nós vamos estar revendo daqui a poucas semanas, a história do Natal, e você vê que o anjo apareceu para ela e disse: Maria, eu tenho uma missão muito simples para você. Você vai dar à luz o Deus vivo. Simples. E a Maria, ela ficou atônita, ela disse: mas Deus, como pode isso? Eu sou virgem. Como é que pode o Deus vivo nascer dentro da minha barriga? Ela não apresentou isso como desculpa, vejam bem. Ela não estava compreendendo a dimensão daquela missão impossível que Deus estava colocando para ela. Mas ela respondeu para o anjo do Senhor, dizendo assim: eu sou uma serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela não vacilou, ela não titubeou. Ela simplesmente reconheceu que aquilo vinha de Deus. E ela aceitou a missão impossível que Deus estava dando para ela. Ela tinha muitas desculpas que ela podia dar. Ela podia dizer: Deus, sabe como é que é? O meu noivo José, ele é meio durão. Ele não vai entender esse negócio de eu ficar grávida do Espírito Santo. Ele vai ter umas desconfianças. Sabe, meus pais, a gente é uma família tradicional, Deus, sabe? Não pega bem esse negócio de eu chegar em casa e falar: pai, mãe, sabe como é? Eu fiquei grávida. Ela tinha um monte de desculpas para apresentar. Ela podia dizer para Deus: Deus, na tua lei fala que as pessoas que aparecem grávidas elas são apedrejadas, o povo aqui da cidade vai me matar. Ela podia apresentar todas essas justificativas e Deus ia trabalhar com ela. Mas ela tinha humildade no coração. Ela sabia que ela não era ninguém. Ela não tinha esse orgulho enrustido, preocupada com o que ia acontecer. Ela sabia que ela era ninguém. Ela sabia que ela não era capaz de fazer aquilo. Mas ela sabia que Deus podia fazer isso nela. E ela se humilhou. E ela aceitou a missão. E ela cumpriu a missão que Deus deu a ela. Porque Deus requer humildade. Deus não gosta das pessoas orgulhosas, não gosta do orgulho no nosso coração, quando a gente começa a cumprir a missão de Deus e bate no peito e começa a dizer: olha só o que eu fiz. Olha só quantos estudos bíblicos eu já dei. Olha só quantas pessoas eu já levei a Cristo. Olha só como eu sou espiritual. Quantas horas eu oro. Quantas horas eu leio a Bíblia. Não é você que é importante. Não é você que faz essas coisas. Tudo isso é Deus operando através de você. E se você reconhecer com humildade que é pela graça de Deus que você faz essas coisas, então Deus vai continuar a usar você. Vai continuar a abençoar você para que você seja um instrumento nas mãos dele. E você possa desempenhar a missão impossível que Deus deu para você. Porque Deus requer humildade. Sempre. Deus não gosta de orgulho, não. Deus quer humildade e engajamento. E Ele gosta das pessoas humildes. E Ele gosta de chamar aqueles que são os menos qualificados. O texto lá de 1 Coríntios 1, Paulo deixa isso muito claro. Ele diz que Deus chamou os menos sábios, os mais sem condições, os mais iletrados, os mais pobres, os que não tinham uma condição de serem alguém. E esses Ele chamou para poder transformar em alguém. Porque Paulo diz lá no versículo 29 daquele capítulo que Deus gosta de usar os menos qualificados a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque Deus não gosta das pessoas orgulhosas que acham que estão fazendo alguma coisa pela sua própria capacitação. Deus gosta daqueles que reconhecem que só em Deus é que eles estão conseguindo viver e abençoar outras vidas. Mas a gente percebe também outra coisa importante nesse texto. A gente já comentou sobre esse versículo e já falamos também que é Deus sempre o iniciador do chamado. E lá no versículo 5 fica muito claro que antes mesmo que Jeremias existisse, Deus já tinha chamado Jeremias. E Deus, como eu já falei, não se engana. Ele separa cada pessoa específica para uma missão específica.
Ele sonha conosco, ele visualiza, ele tem uma visão de quem nós vamos ser, de quem ele deseja que nós sejamos. E ele vai trabalhando nas nossas vidas para que a gente alcance isso que ele sonhou, para que a gente possa cumprir a missão que ele designou para cada um de nós. E quando você rejeita o chamado de Deus, na verdade você está sendo incrédulo. Como eu já mencionei, você não está crendo que Deus sabe o que está fazendo, você não está crendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que Ele criou você para aquela missão que Ele está dando para você. E outra coisa importante nesse versículo que a gente pode ver naquela palavrinha, que Deus escolheu Jeremias, e Deus o separou. É que Deus, como eu falei, Ele sabe o que está fazendo. Quando eu ou você, quando a gente escolhe uma pessoa para cumprir uma tarefa, a gente procura escolher uma pessoa que seja capacitada ou que tenha experiência. Porque a gente olha com os nossos olhos humanos e a gente quer uma pessoa que vá poder cumprir aquela missão que a gente está atribuindo. E como eu falei anteriormente, Deus sempre escolhe uma pessoa específica, que Ele sabe que vai ser capaz de cumprir a missão que Ele está designando. Mas Deus não olha com os nossos olhos. Ele não olha para a nossa capacitação e experiência prévias. Por quê? Porque um princípio muito importante que as Escrituras revelam, e que Jeremias acabou aprendendo com a sua vida, é que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. É importante, por isso eu vou repetir. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Deus sabe que você pode cumprir a missão que Ele designou para você, porque Ele sabe que não depende de você. Porque não depende da sua capacitação, não depende das suas forças, não depende da sua inteligência, não depende da sua experiência. Depende apenas de você se submeter ao poder do Espírito Santo de Deus. E Deus vai capacitar você. Deus escolheu você e Ele vai capacitar você. Assim como Ele designou Jeremias para profeta, e Ele deu dons para Jeremias ser profeta, Ele também tem dons para conceder para você cumprir a missão que Ele propôs para você. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Além disso, Deus termina esse chamado de Jeremias, tanto no último versículo quanto lá no meio, Ele diz para Jeremias a mesma coisa. Jeremias, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. A certeza de que nós vamos cumprir a nossa missão, ela vem da nossa confiança, a nossa certeza de que Deus está conosco. O nosso Senhor Jesus também disse a mesma coisa quando deu a grande comissão. Eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Porque o mais importante para Deus é esse relacionamento que nós temos com Ele. Ele não deu uma missão e saiu fora. Mas Ele quer estar junto com a gente no desempenhar dessa missão. Constantemente tendo comunhão com a gente. Acompanhando. Chorando juntos. Labutando juntos. Vencendo as dificuldades juntos. Porque Deus diz para nós, Deus diz para você e para mim, eu estou com você e eu o protegerei. Deus realmente quer que nós reconheçamos as nossas fraquezas, nós sejamos humildes, porque como Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, Deus é forte no meio das nossas fraquezas. É daí, quando a gente reconhece as fraquezas, é aí que a gente pode deixar que Deus seja mais forte. E Deus vai atuar de maneira poderosa nas nossas vidas. Encerrando então essa mensagem, eu quero dizer para você que Jeremias venceu essa luta. Ele correu essa carreira e cumpriu realmente aquilo que Deus tinha falado para ele. Você não vê nesse primeiro capítulo uma resposta positiva de Jeremias. Você não vê Jeremias dizendo, sim, Senhor, envia-me a mim, como Isaías. Mas durante a sua vida, Jeremias foi lutando e foi entrando em conflito com Deus e teve grandes crises, mas ele foi perseverando. E Deus foi falando com ele, foi dando palavra para ele. E Jeremias
perseverou em cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Lá no capítulo 12 de Jeremias, tem uma passagem que Deus dá uma chacoalhada em Jeremias e diz: Jeremias, você está aí reclamando de novo? Você está dizendo que você está muito cansado do seu ministério, da missão que eu dei para você? E ele diz: Jeremias, como é que você vai ficar cansado? Você está correndo com homens que estão indo a pé. Como é que você vai conseguir correr com homens que vão a cavalo? Você já está cansado nessa sua fase da vida, nesse comecinho. Jeremias, eu quero fazer muito mais através da sua vida. Deus está dizendo a mesma coisa para você hoje. Eu quero fazer muito mais através da sua vida. Eu quero que você seja habilidoso para correr com os cavalos. Eu quero que você seja poderoso na minha força, no meu poder, para que você possa cumprir a missão impossível que eu dei para você. E Jeremias mostrou, com a sua perseverança, com a sua luta, que era possível, sim, realizar a missão impossível. Não pelas suas próprias forças, não pela sua capacitação e experiência, mas pelo poder de Deus que estava nele. E antes da gente parar um pouquinho então e refletir em 4 breves questões, eu queria que você acompanhasse um vídeo que fala de uma outra pessoa que também passou por um chamado de Deus. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the desert, and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from heaven. The angel of the Lord appeared to him in flames of Hello? fire. Zipporah? I'm on the mountain of God right now. From within a bush. Oh. Moses Hey. saw. I don't have a good signal. Let me see. Moses. Whew. Hot here. Essa foi para aliviar um pouquinho a tensão e para você prestar também atenção no chamado de Deus que Deus está fazendo para você hoje. Para refletir e praticar, eu gostaria que você pensasse em 4 breves perguntas. A primeira é: qual é a sua missão impossível? Você está distraído? Está atendendo o celular? Ou você está atento ao chamado de Deus? Você está preocupado com as coisas da sua vida? Está preocupado com as coisas do mundo? Está ansioso pelo que comer, pelo que vestir? Ou você está atento ao chamado de Deus? Deus tem uma missão para você. E Ele tem uma missão específica para você. Deus não nos chamou todos para sermos profetas, nem pastores de tempo integral, e nem missionários em outros países. Mas Deus nos chamou todos. Sim, como o apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro 2,9, para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos essa missão. A missão de anunciar quem Deus é e o que Deus fez e faz nas nossas vidas. Deus também tem uma missão mais específica para você. Na sua profissão, naquilo que você é, naquilo que você se tornou. Deus quer usar você aonde você está. E Ele certamente está usando você, mesmo que você encontre dificuldades, não perceba isso. Mas Ele está usando você e moldando você para ser usado de maneira ainda mais poderosa, à medida que você permitir que Ele faça isso nas suas vidas. E Deus quer usar você junto com as pessoas que estão ao seu redor. Reflita essa semana quem é a sua audiência. Quem tem que ouvir as palavras de Deus que Deus tem colocado no seu coração? Quem tem que ver a vida de Deus que Deus está formando no seu coração? São as pessoas ao seu redor. Seus colegas de trabalho, seus familiares, seus amigos,
pessoas na escola ou na universidade. Essa é a sua audiência, esses são os seus próximos. E Deus quer que você viva a vida de Deus e fale as palavras de Deus para essa audiência. E como que você tem reagido ao chamado de Deus? Pense, separe um tempo durante essa semana e tenha um tempo com Deus para meditar e para pensar sobre a sua reação ao chamado de Deus. Jeremias poderia ter dito não, como Jonas, ter fugido para uma outra cidade. Mas quando Deus chama, Ele não dá muitas alternativas. Assim como Jonas teve que ir para a barriga do peixe e aprender que Deus é poderoso, que Ele chama e Ele leva a pessoa a cumprir o seu chamado, assim nós também temos muitas vezes que entender que a gente pode reagir com uma negativa agora, mas Deus vai continuar trabalhando. A gente pode apresentar desculpas agora, mas Deus vai continuar trabalhando. E Ele vai operando na nossa vida. E pode ser que você comece a desempenhar a verdadeira missão que Deus deu para você com 95 anos de idade. Mas Deus vai trabalhar na sua vida e vai chamar você para fazer aquilo que Ele designou que você fizesse. E às vezes a gente fica patinando. É muito mais fácil você dizer sim para Deus. Porque você vai descobrir, como Jeremias e tantos outros personagens bíblicos, e tantos outros homens e mulheres de Deus descobriram, que só quando você diz sim para Deus, e você se dispõe a cumprir a missão que Deus deu para você, é que você vai se realizar como um pleno ser humano. E você vai encontrar a realização de ser um perfeito homem, uma perfeita mulher. Porque Deus preparou você, capacitou você para essa missão. E enquanto você fugir dela, a sua vida não vai dar muito certo. Você vai ficar patinando. Mas Deus quer que você diga sim. Quer que você disponha seu coração para o relacionamento com Ele e para que Ele use você aonde você está, ao redor das pessoas que você está. A última pergunta é: de onde vem a sua capacitação para a sua missão? Eu acho que você já sabe a resposta, mas muitas vezes a gente esquece. E a gente acha que a nossa capacitação vem daquilo que a gente consegue fazer e dos nossos próprios esforços. Mas a capacitação certamente vem apenas do Senhor. E Deus dá os dons, Deus dá a capacitação para aqueles que Ele escolhe, como nós conversamos. E Deus quer fazer isso com você também. E Deus usa muitos meios para capacitar as pessoas. Não é apenas uma revelação pessoal, Deus não é apenas no momento devocional que Deus vai abrir a sua mente, abrir seu coração e vai falar tudo o que Ele precisa com você. Muitas vezes é no meio do povo de Deus. Muitas e muitas vezes Deus usa outras pessoas para falar conosco. E usa a palavra de Deus sendo pregada, usa o comentário de uma pessoa que está sentada ao seu lado, usa um estudo no grupo pequeno, usa uma oração junta que você faz com outra pessoa, e Deus vai usando o povo de Deus, vai usando estudos que são feitos, vai usando treinamentos que estão disponíveis. Então, se você sente hoje que Deus está chamando você, e você está pensando acerca disso, envolva-se na vida da igreja. Busque oportunidades de treinamento, de capacitação que são oferecidas para que através desses instrumentos Deus capacite você. Você não sabe quais são os dons que Deus deu, quais são os ministérios que Ele tem oferecido para você, qual é a missão que Deus tem para você? Está aí um curso disponível daqui a 2 semanas sobre dons e ministérios. Participe, informe-se, busque de Deus o que Ele quer para a sua vida. E você vai descobrir que Deus tem uma missão impossível para você. Uma missão que é impossível porque nós não conseguimos fazer. Mas que ela se torna possível para o nosso Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que se compraz em fazer aquilo que é impossível para nós. E Ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida. E eu termino essa ponderação toda que fizemos sobre a vida de Jeremias, sobre o chamado que ele teve,
lembrando a você que tudo isso que nós fizemos, e quando você disser sim para Deus e se dispor, que você nunca se esqueça de que é só pela graça de Deus que você realiza alguma coisa ou que você é alguma coisa. Que o seu coração nunca se ensoberbeça, achando que você fez alguma coisa. Mas que você reconheça dia após dia que é pela graça de Deus, pela capacitação que Deus tem nos dado, pelo seu amor para conosco, que nós vamos superando as fraquezas e as dificuldades e vamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. O Senhor nos abençoe na reflexão e na ponderação sobre todas essas coisas. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença. Nós reconhecemos diante de Ti as nossas fraquezas. Nós reconhecemos a nossa desqualificação. Nós reconhecemos que é impossível para nós cumprirmos a missão que Tu tens nos dado. Mas, Senhor, nós nos alegramos em Ti, porque pela Tua graça, pelo Teu amor, nós podemos estar na Tua presença e receber de Ti a capacitação e o poder para cumprirmos essa missão impossível. Por isso nós Te pedimos hoje, Senhor, unge-nos com Teu Santo Espírito. Opera em nossas vidas. Desperta os nossos corações para dizermos sim para Ti. Para que nós possamos fazer a luz de Jesus brilhar por todo esse mundo. Para que a Tua vida transpareça em nós. Para que as pessoas ao nosso redor percebam que Tu és Deus Todo-Poderoso. E nós possamos anunciar as Tuas grandezas para todo mundo. Pai, usa-nos. Olha para nossas vidas. Transforma-nos. E opera em nós, chamando-nos para a Tua missão. Possas nos ajudar a discernir qual é a missão específica que Tu tens para cada um de nós. Através do Teu Santo Espírito, através da Tua igreja, através da Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.